Então, a primeira definição de germinação é aquela, né, que nós vamos, inclusive, estudar em detalhes aqui hoje, que é chamada de fisiológica. Então, do ponto de vista da fisiologia de sementes, o que é germinação? Então, a definição sobre o olhar dos fisiologistas de sementes, a germinação é definida da seguinte forma: são os eventos, então, que se iniciam com a entrada de água na semente e terminam com a protrusão da radícula. Tá? Essa é a definição de germinação conforme os fisiologistas de sementes. Também é importante a gente mostrar aqui para vocês, para deixar bem claro, né, o que é essa germinação do ponto de vista do fisiologista de sementes. Observem, então, que vocês têm aqui na tela uma semente de tomate e plântulas de tomates em formação. Então, onde que está aquele símbolo, aquela linha verde? Vocês observem, então, que as sementes na foto aqui são com 36 horas de embebição, ou de entrada de água na semente, e conforme a germinação vai avançando, lá com 48 horas, houve, no caso dessa foto, a protrusão da radícula. Então, a definição apresentada anteriormente é aqui observada nesse slide, o que seria a protrusão da radícula, que é a emissão, né, o rompimento da radícula do endosperma, no caso do tomate, é uma espécie endospermática, que rompe o endosperma e o tegumento, e assim caracteriza a germinação do ponto de vista fisiológico. Também vocês poderão encontrar na literatura chamando germinação sensu stricto, ou germinação visível. Então, quando vocês se depararem com esse termo, isso significa que houve a germinação do ponto de vista fisiológico. O que acontece depois, pessoal, desse momento, de acordo com a fisiologia de sementes, é algo que está associado agora com a formação da plântula. Então, não tem uma conotação, vamos dizer assim, para os fisiologistas que estão preocupados em estudar a germinação com relação ao início da entrada de água da semente e até a protrusão da radícula. Existe um outro grupo de profissionais que definem germinação de uma outra forma, que é o que a gente vai ver nesse próximo slide aqui. Então, esse outro grupo de pesquisadores, eles definem germinação como, né, deixa eu fechar aqui, como a formação de uma plântula normal. Esses são os tecnologistas de sementes, são os profissionais que trabalham nos laboratórios de análise de semente, fazendo análise da qualidade de sementes para atender às exigências, por exemplo, do Ministério da Agricultura, que define germinação de forma diferente da que a gente apresentou anteriormente. Nesse caso, então, a germinação ela é chamada, então, portanto, como falei, formação de uma plântula normal. E aqui a gente pode ver nesse slide, né, a plântula é resultado, então, do desenvolvimento de partes do eixo embrionário, que é composto, então, por o seguinte. Vejam aqui, então, a plúmula, né, irá originar as folhas. Nós temos uma foto aqui da plântula, com as suas partes, logo vai aparecer. A plúmula irá originar as folhas primárias, compostas, né, pelos folíolos. O hipocótilo vai originar os ramos, que darão suporte à parte aérea. E a radícula, quando desenvolvida, irá originar as raízes primárias e secundárias. Então, vejo aqui na foto a, uma plântula normal de amendoim com as suas partes. Então, vejam aqui que tem as folhas primárias, né? Os cotilédones, são dois, por isso que está no plural, porque são dois cotilédones, e ainda tem um restinho de tegumento, essa parte vermelha, né? O hipocótilo, representado aqui, e a raiz primária, e depois raiz secundária. Então, para os tecnologistas de sementes, a semente germina quando forma uma plântula normal. Uma visão um pouco à frente da visão do fisiologista, que é apenas a protrusão da radícula. Então, uma plântula normal forte, representada nessa foto, que contém, então, todas as partes, né, que vêm lá do embrião bem desenvolvidas. Então, nós vamos entrar em detalhes sobre essas partes todas aí mais à frente. Existe também, pessoal, uma definição de germinação que a gente costuma inserir nas nossas aulas, que é aquela que o agricultor, que o produtor
costuma usar. Falou, ó, nasceu, né? Na verdade, o que ocorreu foi a emergência da plântula no solo. Então, é outra forma de enxergar germinação. Então, estou aí mostrando para vocês as três definições de germinação e que cada uma delas tem a sua forma de ser definida conforme a área de atuação ou envolvida, né, do profissional, do fisiologista, do tecnologista de semente e também do produtor, que vê a germinação como a emergência da plântula no solo. Bom, dando então sequência, nós vamos aqui falar em detalhes sobre a germinação do ponto de vista do fisiologista agora. Então, vamos voltar lá no primeiro conceito de germinação, que é definir, então, como a entrada de água na semente, né? São todos os eventos associados com a entrada de água na semente que leva até a protrusão da radícula. Bom, aqui nós temos, de novo, uma foto de uma semente em processo de germinação e aqui uma semente germinada, uma semente de tomate germinada, de acordo com o fisiologista. E do lado, um gráfico, né, mostrando como é que se dá a entrada de água na semente, que tem esse padrão trifásico, ok? É claro que essas sementes são do grupo das ortodoxas, essas sementes não têm dormência física, né? Obviamente que elas embebem a água quando colocadas em contato com a água, e aí, se você for pesando a semente, você vai ter essa curva, né, de entrada de água na semente. Então, primeiro, é uma fase de rápida entrada de água na semente, que é caracterizada chamada de embebição, a fase 1, e depois, por algumas horas, né, depende da espécie, mas é uma fase bem curta, rápida entrada de água na semente, depois, em seguida, dá-se início a uma outra fase, uma fase de preparação e ativação metabólica. Então, observem que na fase 1, na fase 2, ainda não ocorreu a protrusão da radícula ou a germinação, conforme a gente já definiu para vocês. E ao final da fase 2, início da última fase, que é a fase 3, vai ocorrer então a germinação, conforme a gente vê aqui na foto ao lado aqui com a semente de tomate com a protrusão da radícula. Então, crescimento e desenvolvimento, formação da planta. Então, a entrada de água segue esse padrão trifásico, conforme a gente falou. Importante a gente comentar que na fase 1 e na fase 2 são fases tolerantes à dessecação. A semente ainda não germinou, se a gente secar, né, ela passa pela fase 1, fase 2, se ela secar, se a gente secar, ela não vai morrer. Ela vai ser capaz de retomar de novo o processo de germinação. Já na fase 3, assim que há a germinação, se você secar, ela vai morrer. A semente não vai conseguir, já a semente germinada não vai ter condições de dar prosseguimento ao seu desenvolvimento e formação de planta. Ok?